também não sabia, não tinha muita noção do que fazer, de mídias sociais, trabalhar, tudo mais. Pode crer. Então foi uma coisa mais caótica, assim, aconteceu assim, eu ficava tentando vender Pô, os livros, assim, tipo, empurrando para as pessoas e tudo mais. isso Dessa aí é comum vez, na real, né? é bem comum, bem comum. Dessa vez, eu já estava mais maduro com toda a questão de marketing, e além do mais, teve um match muito grande com a Ronin, com a editora Aham. Ronin, que é quem está publicando o Kaito. E aí foi tudo muito maneiro. Isso também foi muito rápido, foi sensacional. Então, primeiro, teve uma parceria muito grande, então eu tinha um problema, eu falava com eles falavam, não, a gente resolve, e vice-versa. Então a gente tá toda hora assim. Tem um grupo entre eu e o Jário e o Juan da Ronin, e a gente fica Uhum. conversando o tempo inteiro, resolvendo coisa, tendo ideia, vamos fazer isso. Então foi muito maneiro. E como resultado, assim, a campanha chegou em várias regiões do país, alguns outros países também. Pô, A que gente tem que foda. pensar, inclusive, como enviar para lá ainda. Mas, Cara, eu já tentei fazer essas paradas, mano. É uma então, treta. me conta, pelo amor de Deus. Tomara que os caras tenham pago frete bem caro pra vocês, porque senão vai dar uma azedada. Ah, eu acertei tudo por fora. Eu falei assim, ó, você compra e depois a gente ajusta a diferença do frete Cara, eu, e eu vamos já ver como é que tive vai que ser. mandar pra Europa algumas vezes, poucas vezes, mas pra Europa. Sempre deu nos Correios mesmo, sempre deu tipo Uhum. uns 150, R$ 160. Que bom. Não tô zoando, não. Que beleza. Tem Mas, uma galera, até autor lá da Flávia, que os caras são de fora do Brasil. E uhum. aí eles queriam. Eles são brasileiros, mas moram fora, né? Falaram, pô, dá pra mandar livro pra cá? Eu falei, dá, mano. Tá aqui a cotação do frete. Você tá afim? E aí, vez ou outra tão afim, né? Porque também a galera às vezes ganha em euro, ganha em dólar. Convertido Aí fica tranquilo, né? divide R$ 160 em 7 vezes, o valor não fica tão assustador assim, né? Pois é, né? Na verdade, que a gente tá pagando em dólar, né? Que é a gente que tem que converter, né? Na Então, real, esse é o sim. problema. Essa aqui é a parada. Mano, e você publicou com a Ronin, tá publicando com a Ronin. A Ronin é uma Uhum. casa que eu conheci ela, que acho que nem todo mundo, né? Uma vez apareceu no meu Instagram, fui lá, dei uma olhada, achei a proposta dos caras massa. Mas eu fui bater um papo com os donos na época, eu tenho que admitir que eu não consigo trocar muita ideia com os caras. Os caras foram meio fechadão. E eu sou mega curioso pra saber como é que é a casa, como é que foi essa experiência de tipo, como é que você chegou até os caras e como é que você publicou, entendeu? Cara, foi basicamente o contrário da sua experiência com eles. Eu não sei quando foi. Eles são. Eles têm É que 8 meses agora. eu não cheguei como autor, né, também, né, Bruno? Eu cheguei como dono de Hum, editora querendo criar uma relação. Às vezes os caras ficaram meio pá, vai saber, né? Nunca se pode sabe. ser. Pode ser também o tempo também, né? Claro, pô. É, são 8 meses e com certeza é exponencial a experiência que eles estão ganhando. Então, para mim foi ótimo. O que que aconteceu, né? O Kaito é uma história que se passa no Japão, tem muito a ver com o Japão. Não só o cenário é Japão, mas inclusive a linguagem ela se aproxima muito, é literatura, obviamente, Claro. mas ela se aproxima muito da velocidade de um mangá. Pode crer. Então, tem toda essa proximidade de várias formas do Japão. E aí, a Ronin, o nome Ronin Tem tudo a é ver, né? japonês, né? Então, já quando apareceu essa propaganda aí, mesma propaganda para você, e eu conheci a Ronin pela primeira vez, eu falei assim, nossa, vai ter um match aí. Só que aí a gente já fica meio cabreiro de tanta coisa errada que acontece no mercado. Pois Aí é. eu falei assim, quer saber, eu vou ficar quieto, vou segurar isso aqui. E depois eu penso nisso, depois eu penso no físico. Não tô afim de me frustrar mais uma vez, vendo que uma coisa que parece séria, que poderia ter um match, ser interessante, na verdade é um esquema para tirar dinheiro de escritor. Então eu falei assim, É o que mais tem, né, mano? pois é. Aí eu falei assim, deixa pra lá, e isso demorou uns 3 meses. Aí eu recebi uma proposta de uma editora bem pequena,
pra gente fazer uma campanha no Catarse. Aí eu falei assim, cara, beleza. Interessante isso. Mas deixa eu ver. Aí eu falei assim, beleza, só que era o primeiro livro deles. Então tinha uma série de riscos. Eu, sinceramente, adorei as donas dessa editora. Uhum. Gostei muito mesmo. Quero muito depois contribuir com elas, ajudar no que eu puder. Mas tinha um risco muito grande. Eu falei assim, olha, se eu puder pegar esse risco e colocar ele em outras coisas, né? Que o risco também é um custo, né? Com Então, pegar esse certeza. custo todo e colocar em um investimento diferente, por exemplo, em marketing, para mim é melhor. Então, eu falei assim, pô, vou falar com o pessoal, vou procurar algumas editoras. Aí comecei a pensar em um monte de editora, a Draco e várias outras, a VEC. E todo mundo é muito fechado, assim. Eu já estava meio desanimado. Aí eu falei assim, cara. Como é que Aí foi, mano? Eu apareceu. tô, eu tô realmente curioso, porque faz um tempão que eu Apareceu. não vejo esse rolê. Mas como é que foi o rolê da Draco, da AVEC? Pode detalhar, porque eu tô Basicamente, muito curioso. show. Vou terminar o Ronin, aí eu vou para essas duas, que eu acho Nice. interessante também. Aí eu cheguei na Ronin, apareceu o Ronin de novo para mim, assim. Eu já estava seguindo eles. De repente apareceu um post que eu falei assim, cara, vou investigar a sério agora. Comecei a buscar informação, vi que eles eram sérios e mandei vi que tinha além do nome, tinha uma ligação muito grande do que eu acreditava com o que eles acreditavam, Uhum. proposta da editora e tudo mais. Eles são muito transparentes. E a primeira, a primeira coisa que eu falei assim, cara, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu entrei no site deles e tem uma foto dos dois bebendo cerveja. Eu falei assim, cara. Isso é uma parada que eu também curti quando eu vi o rolê deles, mano. Quando eu vi isso aí, eu falei assim, porra, já mostra várias coisas que eu concordo, né? Aham. Toda aquela cerimônia do mercado editorial brasileiro que eu acho que não faz É a sentido. patifaria, né? É a patifaria. Então, aí quando eu vi que eles não faziam parte disso, eu já fiquei bastante animado. Aí eu mandei uma mensagem para eles no Instagram mesmo e falei, cara, meu livro tem um match muito grande com a editora de vocês. O que vocês acham de dar uma lida? Eles falaram, cara, manda aí. Aí eles mandaram, eu mandei para eles e eles falaram assim, cara, foi 3 semanas depois, 2 semanas depois, Aham. adoramos, gravamos um vídeo falando assim, cara, a gente adorou, vamos conversar. E aí, por questão de agenda, assim, os três não conseguiam juntar uma agenda e durou mais ou menos 10 dias para a gente marcar essa reunião. E eu já Putz. estava pensando assim, vai melar. Cara, quando a gente marcou, num domingo de tarde, a gente acertou tudo para 10 dias depois a gente começar a parte de publicação. Porra, que foda, mano. Então, o texto já estava pronto, mas a gente começar a ir, nada do marketing, tudo tinha que ser repensado, né? Uhum. E uma coisa que a gente pensou que estava pronta, que era a capa, depois eles bolaram uma outra capa, buscaram isso aí, e é tudo muito rápido, e é uma coisa que eu, pessoalmente, eu acredito muito. A gente vive em tempos mais rápidos, né? Pode A crer. gente, a gente vê toda a questão da internet se movimentando muito rápido e a gente entra no mercado editorial e a resposta para um você manda um e-mail ou manda físico mesmo, e a editora pode demorar até 8 meses para te responder, E a sendo que maioria ela não responde, né, meu amigo? não, sendo que ela já sabe que ela nem vai ler. Então, Exatamente. são de 6 a 8 meses perdidos por nada. Não faz o menor sentido. Então, ela já não quer ler, ela já não vai ler. Então, para que isso, né? Pois é. Era E aí, mais quando eles fácil se deu falar, conta. não manda. Pois mas fica feio eles falarem não manda. Que eles falam assim, a Porra, gente não tá eu respeito contribuindo. um pouquinho mais o cara que fala não manda do que o cara que fala manda e eu sei que não Porra, lê, mano. nossa, muito mais. Tá Eu respeito lá, muito mais. eu acho que a Eu Fantasy prefiro. tinha uma cláusula muito louca, assim, que era não envie o original pra cá ou a gente vai destruir ele. Era literalmente isso, a gente vai botar fogo. Cara, é tipo isso. É falar assim, eu não vou receber.
Eu prefiro que fale eu não vou receber do que fique Esperança uma falsa, né? falsidade, né? Você está criando, você está trazendo um prejuízo para o autor, para a carreira do autor. Porque Total. esperar 8 meses, na verdade, é pior, né? Você tem que preparar tudo, pesquisar tudo, para depois enviar. Então, se você enviar uma coisa genérica, ainda pega mal. Total. Então, você tem que fazer uma pesquisa, tem que entender mais. Aí você, enfim, tá com um texto preparado, revisado profissionalmente, leitura crítica, leitura, todas as leituras abertas que você conseguir. Já tem que ter já tem que ter um título bom, que é uma Uhum. coisa que não faz sentido, você pode mudar sem problema nenhum, é só um Ele projeto. tem que chegar comercialmente pronto, né? Porque o Pronto, cara tem que bater o exatamente. olho e falar, beleza, vamos dar uma olhada nisso aqui. Tem que ter até com propostas comerciais fáceis de vender. Total. Argumento de Então, venda, tudo prontinho. isso. Então você tem que fazer tanta coisa, preparar tanto, que na prática você vai conseguir. Tem muitos autores profissionais, ganhadores de prêmios, que não conseguem fazer isso. Então, a grande maioria, inclusive. Então, você tem que pegar, inclusive, outros skills que não são de escrita, que são muito afastados de escrita. E aí, tudo isso para você nem ser levado em consideração. E É. aí que eu acho o problema. Porque se fosse uma competição, por exemplo, com a americana, que é eu perdi o número, eu não lembro mais, mas depois eu até te mando um livro aí. Todo ano sai um guia do mercado editorial americano que Aham. fala muita coisa interessante. Aí eu li o do ano passado, cara, foda, foda demais. Fala de todo o mercado de escrita. Então Pô, que irado. tem uma parte, muito maneiro. Tem uma parte que é tipo é, escrita de artigo, como você entra nesse meio. E aí tem, então, obviamente, também tem também o de romance, que é onde é, todo mundo quer entrar, né? Uhum. E aí, cara, é muito difícil você entrar, você ser considerado, você passar pela seleção de um agente literário lá, que é o agente literário que faz a grande seleção lá. Uhum. Mas os agentes leem. Eles podem ler um pedaço pequeno? Podem. Podem ler só a sinopse? Pode. Você precisa ter uma sinopse profissional? Precisa. Mas você vai ser lido. Aí eu considero que aí é um investimento que você está pagando para Existe um fazer mundo, né? sentido. Existe um mundo onde dá certo você fazer aquilo. No Brasil É, já não dá pra dizer a mesma coisa. exatamente. Aí a gente fica nesse mercado frágil, esse mercado natimorto, Uhum. que as coisas, a gente finge que as coisas vão acontecer e todos os participantes do mercado, quando bem informados, sabem que não vai acontecer. Então, eu acho, eu gosto bastante de uma transparência, mesmo que seja. Eu acho que se você, se pudesse, você deveria ter um editor, deveria ter uma abertura para as obras nacionais. E aí, Total, como cara. profissional mesmo, porque são pessoas que de uma forma geral, vão levantar a bandeira da literatura brasileira, vão falar vão ficar chateadíssimos quando alguém fala mal de Machado de Assis, mas se vivessem na época de Machado de Assis, eles iam fechar a porta para Machado de Assis. Completamente. É exatamente Então, isso. eu acho que todo editor deveria gastar um pedaço do tempo dele lidando com novas possibilidades no mercado, Total. procurando. E se você não quiser procurar demais, você pode procurar, por exemplo, fiz duas é, oficinas literárias com Marcelino Freire, que é um Uhum. autor premiadíssimo, é, bem conhecido, uma voz muito presente em São Paulo, no Nordeste. Cara, é só ir lá. Assim, a quantidade de escritor talentosíssimo que está ali. Tem Uhum. 3 oficinas acontecendo juntas por semestre. Então são 6 por ano. Tem 20 pessoas, mais ou menos. Então, são por volta de 120 escritores. Se você pegar 10 ali, se você for extremamente seletivo, 10 ali estão preparados para qualquer coisa. Total, você tem E, formas de fazer um funil no Brasil tranquilamente disso, e de outras várias formas, na real.
E a gente está falando de uma oficina literária famosa, tem a do Assis Brasil, tem um monte de Tem um outros. monte, um monte. Então, vai Tem só até nessas. faculdade de escrita criativa, mano. Então, o que você precisa fazer é o mínimo, na minha opinião. Mas a gente ainda está numa parte que você nem responder um e-mail é um dogma. Sim. Então, se os meus amigos que são executivos, eles respondem todos os e-mails deles. Mas alguém que entrou, um estagiário da parte editorial já não pode responder um e-mail. Então, porque... O nosso mercado editorial está infestado de pessoas que não respondem os seus e-mails. Isso é uma verdade, mano. E não é nem só na cadeira de editor, é inteira. Toda a cadeia. Inteira, assistente editorial, estagiário editorial, qualquer um. É porque vira um status. Você vira uma forma de você mostrar que você está no lugar certo, né? Você está dando certo. Então, eu acho isso bastante problemático. Então, voltando a Ronin, eu cheguei lá, eles já chegaram respondendo. Foi uma coisa de igual para igual. Os dois lados estavam querendo que desse certo. E a gente buscou isso. Dá certo ou não dá? A minha filha vai passar aqui. Aqui, ó, deixa eu até mostrar. Oi, boa noite. Meu Deus, que tá dando boa noite aí. Ela não escuta, né? Eu esqueci de Não, eu tô com fone aqui. Pois é. Então, o Narodin foi muito transparente. A gente está realmente do mesmo time. Inclusive, a live de inauguração foi legendária, assim. Foi a primeira vez a segunda vez que eu conversei ao vivo com eles. A primeira foi nessa reunião, a segunda vez foi ali. Cara, mas foi basicamente, a gente já era amigo de infância ali. Foi muito maneiro. E toda a experiência de publicação está sendo, primeiro, muito aberta, muito transparente, muito rápida, que eu valorizo muito, e está dando muito certo. A gente investe as mesmas coisas, um complementa o outro. Então, é realmente uma equipe que se formou em prol do sucesso de um livro. Total. Então, deu muito certo. A visão de fora que eu sempre tive da Ronin é justamente esse ideal. Eu conheço poucas editoras que fazem isso, na real, de cabeça, assim, eu lembro de uma outra que eu não me lembro o nome dela, que é de um coletivo, que tem uma mina que fez um curso comigo do Daniel Lameira. Sei. E depois a Ronin, sabe? Que são casas que estão com uma visão de descobrir uns livros foda e fazer esse livro foda rolar de forma tradicional. É um caminho que eu tô muito curioso para acompanhar, saca? Porque a gente tá vendo coisas novas surgindo para bater de frente com uma coisa que para mim é muito louco, porque enquanto a gente tem um mercado gigante tradicional que não responde e-mail, a gente também tem um mercado gigantesco, cheio de empresa portuguesa, filha da puta, inclusive, que responde os e-mails rapidão, com uns orçamentos de 30 mil reais, e cagando e andando, né? Essas empresas portuguesas, que tem brasileiras também... Tem, várias. Tem duas aí especiais, que sempre brilha o meu olho, assim, de ódio, né? E essas duas... Inclusive, uma das razões de eu ter criado o Guia do Escritor Iniciante era para proteger os escritores dessas editoras também. Mano. Total. Então... É uma coisa que eu bato sempre. Eu não sou contra você pagar para publicar, mas... Ainda bem, porque senão nós estava fudido aqui. Não, eu já fui quando eu conhecia só essas empresas aí. Sim, sim. E aí depois eu fui conhecendo várias empresas seríssimas, editoras ótimas, que fazem um trabalho excepcional, que na verdade estão fazendo um apoio, é super transparente. Mas ainda é um garimpo muito foda, mano. Ainda é um garimpo muito, muito, muito foda. Porque a razão de ser um garimpo, e não vai deixar de ser, e qualquer mercado, não é só editorial, sempre que existe uma restrição muito grande, vai começar a ter gente vendendo milagre. Sim. Então, por exemplo, mercado de investimento. É muito difícil você entender quando uma ação... Eu venho de finanças, eu tenho muita propriedade em falar que é muito difícil mesmo
Você entender quando o dólar vai subir, quando o dólar vai descer. Isso em um dia. Se você pensar em um ano, é muito difícil. Mas a Empíricos, ela tem absoluta certeza. A Empíricos, inclusive, ela erra sempre, como todos os outros. Pois é. Então, se uma pessoa acertou, já olha meio torto para ela, assim, o que aconteceu ali? Mas é porque é muito complexo, é um mercado muito difícil. Aí vende alguém, por exemplo, a Empíricos, vendendo o milagre de você acompanha eles e vai dar certo. Sim. No mercado editorial é isso que acontece. Total. É tão fechado. Hoje eu estava conversando com uma escritora que está fazendo um trabalho brilhante na internet. A Raíssa, do Garota Bestseller, está fazendo um trabalho brilhante na internet. Vendeu muito livro sozinha, e-book ainda, que é muito mais difícil. Cara, e ela tá com dificuldade absurda de conversar com o mercado. Mas é porque isso é uma barreira, mano, que é muito complicado de você suprir, tá ligado? Assim, eu sou um cara que eu comecei a bater a cabeça, diferente de você que era contra a editora paga, eu era contra a editora. Eu queria que fosse independente, foda-se. E aí acabou que, infelizmente, eu aprendi a duras penas que você gritar sozinho não adianta muito. Aí eu fui lá e criei a Flive e resolveu muito problema. E, cara, tá nascendo um novo mercado editorial, que eu acho que a Flive faz parte, mas a Ronin tá dentro disso, tem outras casas que é complicado de citar, porque às vezes eu cito o nome de alguém aqui, dá 2 meses os caras vão ser cancelados. Então sempre tem esse perigo, a gente nunca sabe o bastidor do lugar. Que, assim, esse ambiente é um ambiente que ele permite o autor de pequeno, médio porte ele se criar. O mercado que a gente tem hoje, tipo, estável, completamente estável para mim, ele pega o autor de médio porte, ele não tem uma opção para esse cara. A real é que não tem. Porque se você é um cara grande o suficiente para uma seguinte, uma intrínseca olhar para você, beleza, tem essa opção. Agora, se você for de médio porte, você vai ter que bater lá na porta da Coerência ou da Suma, que tem muita coisa preta no histórico também. Então, tipo, eu não vou indicar jamais, entendeu? Porque eu não tenho segurança de autores que eu conheço que passaram por esses lugares. E tá tudo bem, porque também tem experiências boas. Só que, né? Aquele parada, parece que falta um lugar pra galera que já deu certo, mas não explodiu, rolar, entendeu? É bem interessante essa parte. Falta muito lugar. Não existe esse lugar. E algumas pessoas que estão nesse meio conseguem entrar, passar essa grande barreira e, de fato, entrarem numa editora, e aí eles são alçados a outro nível. Mas eles precisam desse investimento da editora para ser alçado para outro nível. Um game changing total na vida dele, né? Mas aí existia algumas pequenas, mas todas elas, vira e mexe, estão com dificuldade. Fora tudo isso, a gestão da própria empresa é sempre muito complexa. O mercado é muito complexo, muito ruim, na verdade. Crise atrás de crise. Então você tem que ter uma... Nasceu em crise e vai morrer em crise essa porra desse mercado, cara. A menos que a gente faça diferença, né? O futuro não se sabe, mas se continuar como estava 5 anos atrás, vai continuar em crise até morrer. Não, esse mercado, assim, um mercado que nasceu em crise e continua em crise por 2 séculos, é um mercado que sabe viver em crise também, né? Então ele consegue se manter nisso. Nos poucos momentos de respiro, eles vão lá e crescem e depois vão cortando a gordura. Então eles saem de um momento de quase fome para um momento de extrapolação, de até desperdício. Então é um ciclo que vai se repetindo ao longo das décadas. Mas o que a gente tem de casa editorial para esses meios, elas não são casas, né? São posições pequenas. Por exemplo, a Coerência, você citou, eu concordo com você, tem umas experiências bastante positivas, outras nem tanto, e eu acho que falta para elas definir esse posicionamento. Eu acho que eles estão... Esse ano passado eu ouvi bastante do mercado editorial, de alguns editores
que eu consigo conversar, que a coerência tá tentando dar um passo para frente, assim, ganhar uma robustez e sair desse um pouco para cima e um pouco para baixo. Uhum. Conseguir, de fato, alçar criar uma empresa mais robusta. Eles deram um passo de abrir uma loja física em pleno fim de pandemia, então é uma parada que não pode sair do nada, né? Alguma base deve ter ali. Eles estão buscando publicação de vários autores, especificamente nesse meio. Mas que tá, é uma coisa que sempre vai ser um funil. Uhum. E o funil no mercado americano é um funil assim, ó. Passa pouca gente vai passar ali. Então, cada etapa perde muita gente. Uhum. E aí, o que acontece, né? Aliás, o funil é assim, não é assim. É muito estreito e cada etapa vai passando pouca gente. Então, isso é normal. Alguma coisa do funil vai ter. O problema é que a gente tem gente completamente pronta que não consegue, que a gente não consegue colocar no mercado muito por conta de faltar essa vontade de buscar autores que estão prontos. Sim, Então, total. não basta só você estar pronto. Você tem que estar pronto, tem que ter sorte, tem que conhecer gente, tem que vender bem. Então, você tem que fazer tantos milagres que fica uma coisa desleal até. E aí, quando a gente vê no outro lado, editoras grandes, tem uma editora específica bem grande, que ela comprou uma série de livros e um editor amigo meu falou que eles nem leram nenhum livro dessas séries. E eles compraram caro. E na época, há uns 5 anos atrás, menos até, o Brasil pagava muito caro, muito mais caro que outros países. Então, se a Alemanha está comprando um determinado livro, ela pagava X. O Brasil pagava 10x pelo mesmo livro, mesmo direito. Caramba, bicho. Então, isso virou uma coisa sem sentido. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê que tem problemas estruturais bem graves. Mas se tivesse todo esse investimento, depois que essa editora pegou essa série de livros, ela teve que investir pesado em marketing para não ficar num prejuízo absurdo. E aí, até onde eu vi, ela ficou no break-even, 0-0. Sim. O que é uma merda, né? Cara, tem horas que break-even é a melhor coisa do mundo. Tem horas que se pagou, é lindo. Se pagou, então, você comemora, mas a verdade é que é uma merda, né? Não, realmente. Depois que você fez isso tudo, o break-even é um acerto, né? O 0-0 é muito lucro para alguns. Não, total. Alguns projetos. E aí, se ela pegasse todo esse investimento, tanto de dinheiro quanto de vontade, e investisse sério em um autor nacional, ela ia fazer uma puta diferença. Ela ia criar uma Karina Ricci, ia criar uma Thalita Rebouças. Ia ser cria, esse cara. nível. Dinheiro cria. Esse nível de coisa. Ao invés disso, eles conseguiram que esse projeto, apesar de ter passado uma vergonha ou outra, não desse prejuízo. Sim. Eu acho terrível isso. Não, é horroroso, cara. É uma parada que eu volta e meia eu tô batendo papo com um autor ou outro, principalmente lá da editora, que é nessa parada de, cara, com um livro bom, legal, livro bom pra caralho, um autor, uma autora que tem um carisma foda, porque hoje em dia tá bem cada vez mais relevante você conseguir botar o cara pra falar e ele chamar a atenção, ajuda pra caramba. E, mano, se você conseguir botar uma grana em cima disso, uma estratégia boa, você constrói a imagem do cara e você faz rolar. Mas e aí esse dinheiro vai sair da onde, meu queridão? E aí os caras viram e falam, da editora. Porra, a editora... Que editora que tu publicou? A Flive. A Flive tem lucro publicando? Não tem, então fudeu. Então a gente trabalha junto. Então é o grande rolê, mano. Essas grandes editoras, a grande diferencial que elas têm é justamente ter uma verba inteligente e um esquema de marketing, na teoria, também inteligente,
para construir do comecinho a imagem dessa galera. Porque, lógico, eles pegam uma Sarah J. Maas, mas o primeiro Sarah J. Maas eles tiveram que construir do zero. Hoje em dia eles lançam, eles aproveitam a bola de neve, mas no começo foi do zero, entendeu? Então, aí eu acho que tem um problema um pouco maior até. Esse é o que você está falando, é o potencial. Esse é o potencial das editoras. Nos os últimos anos de crise, o que aconteceu? Elas demitiram grande parte da equipe delas, e a equipe de marketing foi uma bem demitida, e eles hoje terceirizam, ou fazem o básico mesmo. Putas. Então, a gente tem várias, não vou citar nenhum nome aqui, porque eu acho que é deselegante até. A gente tem vários autores publicados por editoras grandes que poderiam ter um destaque gigante, que eles tiveram uma verba irrisória para lançar os livros. E pensando que uma verba irrisória, considerando que para colocar o dinheiro, o marketing, para colocar os livros em destaque ou não, né? Mas em várias livrarias. Então, isso só é mais caro. Então, vamos supor, R$5.000 para um autor independente investir na internet é uma coisa. R$5.000 para você alocar nas livrarias... Pô, teve verba nada. de 5 mil para livraria? Ou é o número que você Total tirou da cabeça? Teve mesmo? Teve. Caralho, velho. Caralho, velho. Teve menos também. Não, isso não entra na minha cabeça. Tem que admitir pra você que pra mim isso é... Porra, bate o sino, fecha as portas e vai pra casa, mano. Vai repensar como é que as coisas estão acontecendo. Pois e é um caso que é uma coisa que quem não publicou com uma editora grande sempre acha que vai ser tipo aquele mesmo processo americano. Quando você publica, enfim, você passa 10 anos, 20 anos para publicar numa editora lá nos Estados Unidos. Quando enfim você publica uma editora comercial, pô, você tá feito, pronto, já deu certo. Aqui não. Aqui tem vários amigos meus que eles precisam trabalhar com outras coisas para pagar a conta, sendo publicado com editoras grandes. Cara, Isso é extremamente normal. Inclusive. Eu tenho um exemplo que eu dou o tempo inteiro aqui na live até, e que eu cito ele o tempo inteiro, que é um grande amigo meu, que é o Pedro, cara. Pedrão, ele publicou, eu não lembro se foi a Seguinte ou a Intrínseca, independente, mas é uma editora jovem, descolada para Frentex, e ele publicou um livro e questão de expectativa à realidade não é nem esse o ponto, tá ligado? Mas é sempre um exemplo que eu gosto de dar para falar exatamente o que você acabou de citar. Porque o Pedro lançou esse livro por lá, ele fez o lançamento, botou champanhe no lançamento, os caramba, só que ele já vinha de um autor independente. Ele já era um autor que publicava de forma independente. Já estava acostumado com aquela porcentagem diferente, estava acostumado com aquele resultado diferente. E aí, quando lançou, ele fez isso. Ele sentou na cadeira dele e falou, pronto, agora eu posso finalmente descansar. E ele foda. viu que a banda não tocava desse jeito. Aí o cara depois voltou a trabalhar independente e hoje tá aí, vendendo independente 7 mil livros em 4 meses. O cara estourando a boca do balão. E ninguém das grandes casas faz ideia que o cara existe. Então também existe esse underground. Incrivelmente, ele só trampa como escritor. É o único cara que eu conheço, que tirando o Felipe, eu acho, o Castilho, que é só escritor, e o Felipe é só escritor entre aspas, né? Mas... Não, ele é tradutor. Sim, tem outros trampos no mercado que foge. Mas o único cara, esse é o único exemplo que eu consigo dar. Ele já teve essa experiência, tá ligado? Eu conheço alguns casos, mas não vou te enganar, não. A maioria absoluta é com Hot na Amazon. Os Hot, ele tem um poder, né, mano? Então, tem. Ele tem na verdade, é o público-alvo. Ele tem um público-alvo. Uhum. Que não é fácil de você chegar nesse público-alvo, às vezes demora vários anos. Mas quando você chega, você consegue... você tem um público cativo, sedento, pelo seu livro. E aí isso é muito maneiro. As pessoas querem o seu livro. Uhum. Mas, cara, eu vejo, inclusive, algumas autoras que fazem isso. Elas lançam um livro para uma editora grande, um livro por ano, e o resto todo elas estão lançando no
No KDP? No independente, KDP mesmo. Não, mas eu acho uma E estratégia inteligente até, né? Você usa a cara, verba ali pra dar uma alavancadinha cara, e financia. deixa eu falar que quem dá a alavancada é a carreira independente dela mesmo, Hum. delas. Quem faz a diferença é a carreira independente. O que ela faz é ter, além de ter um pouco um gostinho dessa, entre aspas, fama de um escritor publicado, tem um vislumbre, Sim, as o pessoas olhando carimbo e vendo na, assim, o carimbo na carimbo, carteira assinada do escritor. exatamente. Isso faz uma falta também, inclusive na própria autoestima do escritor, na segurança dele. Uhum. Então faz diferença. Mas fora essa diferença, não tem nenhuma. E é até interessante que o mercado, o mercado quer um, um escritor que esteja completamente pronto, que ele consiga vender sozinho, que não precise mais de uma editora. Sim, O total. problema, o problema é que essa pessoa, se ela não precisa mais da editora, o ideal, inclusive, é que ela não vá para a editora, que Cara, ela vai, que bom em ouvir vez de outra pessoa ganhar, falando a mesma coisa, mano. Eu achei que eu era louco. não, cara, faz todo sentido você ganhar é, R$ 7 num livro vendido por 10, ou vamos botar menos até. Então você vendeu, você vai ganhar o seu 70%, vai dar R$ 5. Mas o livro físico que você vai vender vai ser 35 ou R$ 40, você vai ganhar 10%. E Uhum. você vai vender, é, você vai ganhar em cima de R$ 40, 4. Mas se você vende no seu 70% no KDP, vai ser R$ 5. É muito mais fácil vender uma coisa por volta de R$ 10 do que vender uma coisa por volta de R$ 40. Se Aham. você já tiver seu público cativo ainda, já tiver trabalhado seu público, aí é checkmate, né? Cara, e me Aí, diz uma se você parada. vender no físico, inclusive, você vai ter que vender para outras pessoas. Eu Então, ando percebendo, e eu tô tentando entender ainda isso pra falar bem a verdade pra você. Mas tem alguns gêneros que eles têm uma penetração super legal no e-book. E uhum, outros gêneros que eu vejo uma dificuldade gigantesca de funcionar. Principalmente em mais vendidos, né? Eu adoro olhar mais vendidos. Os top 100 de cada categoria eu tô olhando. E tem umas categorias que muda pra caramba, muito brasileiro. E outras categorias que é praticamente só os mesmos livros do Harry Potter e de gringo. Então, você vê essa parada também? Você ouve essa parada também? Ou você acha que é uma falta mais de autor, estratégia que tá usando esse espaço? eu acho que é um momento, é uma questão de maturidade mesmo. Então, a princípio, a Amazon não funcionava para ninguém. Uhum. Então, passou a funcionar para algumas autoras de livros eróticos. E a partir daí, percebeu-se que sim, era possível ganhar dinheiro vendendo livros na Amazon. E aí começaram outras pessoas que tinham uma coisa próxima ao romance hot, mas era só um romance. É, Então, eu tenho cases o ali, que- mano, de romance de época e thriller que os caras estouraram a boca do balão na Amazon. Arregaçaram. então, aí a gente está a cada momento uma pessoa consegue colocar uma bandeira nesses mercados. Uhum. Porque o público interno da Amazon é muito forte. E a grande questão da Amazon, o que faz muita diferença, é você vender por dentro dela. Sim. Você fazer o algoritmo dela te ajudar a vender. Isso você consegue quando a, a grande parte da sua renda é pelas páginas lidas, né? Sim. Do Kindle Unlimited. Então, para isso, você precisa ter muita gente. É uma coisa. É difícil de conseguir. Mas, aos poucos, alguns autores vão trabalhando para chegar nesses públicos. E é uma coisa muito empreendedora, individual. É uma Uhum. pessoa sozinha que faz uma diferença absurda, por exemplo, no thriller. E aí, por conta disso, a gente consegue abrir espaço para mais gente. Então, essa pessoa pega a foice, capina o mato inteiro, abre o caminho e ela passa.
Ela passa num caminho que Uhum. só cabe ela, mas agora tem mais gente que consegue forçar a barra, é menos difícil para pessoas Pode crer. novas entrarem. Está certo. Então, aos poucos, a gente está colocando várias bandeiras. A gente pensa, a gente olhando para os Estados Unidos como um caminho provável, a gente vê que lá eles têm vários independentes que vendem absurdamente bem em todos os gêneros. Aos poucos eles foram conseguindo trabalhar isso. Mais uma vez, é um trabalho difícil, né? De Com você certeza. conseguir. Anos, Você precisa provavelmente. anos, exatamente. E é muito fácil a gente olhar uma pessoa que deu certo. A gente tem. Ela está fazendo um trabalho de marketing de formiguinha, de construção de público. E ela tem um livro X. A gente tem um livro que é muito parecido com ele. E a Uhum. gente olha e compara. Fala, fulano conseguiu e o meu não está vendendo. Mas ela tem um trabalho de marketing que você não tem. Ela Uhum. formou o público dela. Total. Então, você pode botar até que seu livro é melhor, tem uma capa mais bonita, xxx, Ah, mas no é final do melhor em dia todos não os é isso que tipos. importa só, né? Ajuda. Não, Só não. ajuda. Cara, se o seu livro for o melhor livro do mundo, vai ganhar o Nobel e ninguém lê, ele não ganha nada. É, exatamente. E o que Então eu preciso você de. acha que faz sentido pra essa rapaziada entrar no meio do POD, da impressão por demanda? Depende. Aí eu acho que ainda falta um pouquinho de. A impressão, de uma forma geral, ela está ficando mais ágil. E, inclusive, muito do modelo muito inteligente da Ronin. Então, eles têm uma parceria, eles são muito próximos de uma gráfica. Uhum. Quando eles começaram a pensar, eles buscaram uma gráfica e fizeram esse acordo com uma gráfica específica que entrega para eles velocidade e preço. É, Aí é muita foda. velocidade e algum preço. Que, obviamente, se você pegar o melhor preço do mundo, não vai ser a sua parceria. É uma coisa confiável e tudo mais. Você Com vai ter certeza. vários riscos. Desenvolver Então uma você. relação, mano, de um editor. Editor não, não sou editor mais, eu sou CEO hoje. Mas de um dono de Ah, editora garoto. pra você ver, mano. Eu gostava quando eu era editor, era mais fácil. É, Sempre. cara, se você não tiver uma relação muito próxima e muito de, tipo, praticamente necessário um com o outro ali, uma hora vai dar merda, uma hora você vai ser surpreendido negativamente pra caralho e fudeu. Tudo. Então, exatamente. Então eu acho bastante interessante esse tipo de gráfico inteligente. Essa ligação próxima. Então Uhum. eu acho que a gente está chegando no momento que o POD vai virar extremamente eficiente. Como a gente tem, por exemplo, algumas livrarias na Europa, acho que nos Estados Unidos tem também, que você Uhum. chega lá, ela não tem nada. Ela Pô, tem eu um acho sensacional cardápio. isso, mano. E ela, na verdade, é uma gráfica, não é uma livraria. É uma E gráfica ela com vai. uns PDF lá no PC. Exatamente. Aí vai assim, pô, gostou desse? Aperta o botão, puf, foi. E aí é interessante porque também você abre um pouco mão da qualidade. Sim, Mas, inevitavelmente, né? mas você tem um Quase. catálogo infinito também. Então é muito entender o que você quer. Uhum. É, Tipo, um Darkseid nunca vai sair daquela máquina. Só nunca. que com certeza vai ter o livro lá, né? Nunca não, né? Agora é É, por enquanto. improvável que vai, né? É, você Porque imagina um cara metendo uma pintura trilateral na hora, velho? Eu não imagino. Será que a gente vai eu conseguir isso? imagino Caramba. com certeza. Cara, a gente tá num. É porque o mercado editorial, ele é muito preso em Gutenberg, né? É Ele verdade. tá lá, nossa, É verdade. fizemos aí a prensa, né? É, pô, que foda. Beleza, foi maneiro pra caralho. Agora, pô, a gente tá falando de robótica avançada, de inteligência artificial em todas as coisas. Pois é. Então, por Isso que você que a tá gente, certo, mano. por que que a gente não tá falando disso? Por que a gente não fala de inteligência artificial nunca em escrita, em mercado literário, mais do que isso? Então, a gente tem um monte de coisa para investir, só que a gente precisa de outro tipo de gente. A Uhum, gente é precisa de verdade. pessoa ligada à tecnologia. A gente
eu acho que toda editora deveria ter alguém ligado à tecnologia. Cara, eu vou te Toda falar que empresa, tá? eu concordo 100% Editora grande, né? contigo. Cara, eu não vou te falar nem grande, velho, porque hoje um dos maiores investimentos da Flive é em tecnologia, você acredita? Aí, ó. E aí a gente Então, tomou no cu por um ano, porque o nosso profissional de tecnologia, ele era um incompetente. Tadinho dele. Mas é verdade, é verdade. E aí agora a gente migrou. eu vou dar um abraço para ele, se você Ro- estiver ouvindo aqui. Não faz isso, não. Dá um abraço aí. Foi um momento da sua vida. Me Você tá responde no melhor em outro Whats. lugar. Me responde no Whats se você tá ouvindo essa porra. E aí agora a gente roubou um desenvolvedor do Magazine Luiza pra trabalhar pra gente. Porra, aí tu fez investimento. Isso aí. Aí agora nós estamos surfando. Aí, Porque pra aí. mim é 100% isso, cara. A Nossa, tecnologia é tudo que você precisa. Hoje, tá Cara, ligado? Mercado Livre, Magazine Luiza, iFood é uma Nossa. roubalheira de gente de TI absurda. Né? Você rouba um deles aí, é 99% de ser sensacional. Não, o Magazine roubou um de mim e eu roubei outro deles. Olha só, foi uma troca, né? Foi um Foi, escambo pô. de gente. Foi um escambo de Que gente. bonito mano. isso. Que bonito isso. Ó, subiu no meu nível. Tá lá em cima aí porque você tá brigando com a Magazine Luiza urgente. Porra. Você vê, né? foda. Tem que ter muito culhão e muita loucura, mano. E vai ficar da hora. Ano que vem, se bobear, sai. Uma coisa que tá me dando muita animação no nosso mercado foi que a Bookwire comprou a Bock, né? Você deve ter visto esse rolê. E eu tô bem interessado em ver o que vai acontecer desse casamento daqui a uns meses, porque eu sou, se for pra falar, tipo, impressão por demanda predileta hoje, eu fico com um livro, que é da Meta. Porque eles têm um melhor prazo e das qualidades que eu já peguei, também é o melhor. Mas a Bookwire é livro tá com alemã, né? quanto tempo? Um ou dois dias úteis. Nossa, tá muito bom. Não, agora, cara, Então, tá gostosinho agora. Porque a Bock é 8 dias úteis, né? Então, eu ia te falar isso, sobre a impressão sob demanda. Cara, POD, o problema é prazo. Então, se entrega a prazo com qualidade, você resolveu. Então, há uns 5 anos atrás, pra você ver qual é a evolução que a gente está, há 5 anos atrás, a gente estava falando de um mês e pouco. Que? É. Não, sério? Era, E eu acho alguém que trabalhava com isso? se não me engano, era 30 dias úteis. Cara, tem um... Pelo amor dos Não meus consigo lembrar o filhinhos, livro velho. que era. Que teve um livro que fez muito certo num site desses. Uhum. E aí gerou todo um problema, né? Que vendeu bastante e falou assim, cara, vamos ter que resolver essa parada. Era 30, se não me engano, 30 dias úteis. No mínimo 20. Caramba, cara. Isso é muito surreal. Eu tenho uma decisão na Flive que é a gente conseguir usar o POD como um braço forte. E eu só bati esse martelo porque a um livro tem 2 dias úteis. Só por isso. Porque se fosse Então. com os 8 da Bock, eu já não pensaria em fazer isso, entendeu? Hoje a gente Deixa eu falar. foca em estoque. Mas é porque eu acho que ainda não tá no ponto. Que nem você falou, também acho que não tá no ponto certo ainda. Mas eu vejo Mas essa possibilidade. É tempo, assim. A gente pega o maquinário, tá evoluindo pesado. Aham, real. Graças a Deus que o maquinário gráfico não é só para livro. Ainda bem. Porque aí outras indústrias puxam essa evolução. Uhum. Então a gente tem embalagens e tudo mais. A gente tem empresas que vendem empresas que vendem. Primeiro, né, tem empresas que imprimem, por exemplo, hoje maquiagem. Uhum. Então eles vão lá, imprimem na hora a maquiagem, faz os componentes lá, não tem a mínima ideia quimicamente como é que isso funciona, mas isso existe. Aí ele vai lá, imprime, aí pega o produto e já encaixa no papelão que vai envolver e imprime a caixa. Cara, Então, que sensacional, a né? gente já tem isso imediato, o bagulho. Entrega na hora para o cliente. A gente tem, na verdade, a gente tem para livro também impressão imediata nessas livrarias que a gente comentou. Sim. Então, é uma questão da gente investir mais. Quanto mais a gente investir, mais essa tecnologia vai ser viável. Essas máquinas vão ser mais baratas. E aí a gente não vai precisar ter, por exemplo, uma Record com um parque industrial de imprimir livros. E o maior custo que a gente tem hoje no nosso mercado continua sendo de impressão.
Então, quando você consegue diminuir isso porque você tem uma demanda mais ágil, você diminui o custo inicial, né? Não, mas não é é o melhor, é o maior custo para editoras pequenas. Para editoras grandes, não. Um livro para uma editora grande vai custar uns R$ 3 para imprimir todo. Individualmente ele vai custar R$ 3. Caralho, velho, eu sabia que era bem menos, mas eu nunca peguei uma tiragem desse tamanho aí. Quer dizer, eu peguei É uma porque... tiragem absurda uma vez, de 1 milhão, mas óbvio que nunca ia rolar. Óbvio que nunca ia rolar. Falei, vou fazer um orçamento só de zoeira, né? Me pediram. Falei, não, a gente vai vender o produto pra IP. Falei, vocês vão vender o produto pra IP? Aham. Aí ficou 40 centavos o livro. Era um livro bem pequeno, mas ficou 40 centavos. Eu falei, caralho. Mas era 1 milhão, né? Era 1 milhão, velho. Não precisa ser isso tudo, não. Tô falando de uns 50 mil, 100 mil. Então, nesse ponto, só de distribuição, pensando no livro de R$ 39,90, distribuição costuma levar 10%. Então, vai ser R$ 4 de distribuição, 3 de livro. Caramba, Então, velho. Realmente já era. E a editoria desse bagulho tanto faz, né? É nada, é nada. Eu posso estar um pouquinho desatualizado porque o dólar subiu bastante, com a pandemia também teve um aumento maior, mas é por volta disso mesmo assim, não subiu tanto assim não. Cara, e uma parada que eu tô passando ultimamente pra caramba é a nossa quebra de mercado em dois, disso que você falou, das editoras pequenas e das grandes, porque quando você tá numa casa grande, e eu não tenho muito rabo preso, entre aspas, com o rolê de casa grande, porque, como eu te falei, eu não acho que ela resolve o mundo. Ela conseguiria resolver um livro, se ela quisesse muito. Mas ela não resolve. Ela resolve. Ela resolve querendo. O livro, resolve uma carreira, ela faz caramba. uma diferença para um gênero. Mas a grande parada tá na grana, né? É aí que tá a mágica dela poder resolver. E para uma editora desse tamanho, contratar um capista e pagar 3 pau pro cara é jogo. Pagar uma grana no projeto gráfico de diagramação também é suavão. A gráfica, pô, R$3 um livro para imprimir, cara. Isso aí é sonho, entendeu? E aí, quando a gente começa a ir pro mercado de editoras pequenas, você tem uma quebra muito grande. Primeiro tem uma galera... Cara, eu fico meio bobo às vezes com as capas que eu vejo por aí. Capa é a primeira coisa que a gente vê e a gente fica louco, né? Porque a gente olha pro bem e pro mal. É o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto de impacto. E aí, cara, eu já tive capista, que eu já trabalhei, que os caras cobravam R$50. Eu não paguei eles isso, porque eu achava uma sacanagem os caras cobrar 50 pila. Então eu falei, não, tu não vai ganhar 50 pila nem fudendo, entendeu? Vamos pensar num valor de verdade. Mas os caras cobravam... profissionais. Exatamente. É um trabalho lindo, R$50. E os caras me entregaram capa. Esse cara, por exemplo, me entregou uma capa que, cara, ele podia vender essa capa pra qualquer editora, qualquer uma, do mundo. Qualquer editora. E ele já fez várias dessas pra mim. E ao mesmo tempo você tem uma galera que também tá ali nesse mercado, que tem uns valores comerciais ali normais, mas faz umas bizarrices. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar. É mais sobre a divisão. Você tem o mercado inteiro para as grandes casas que têm valores que condizem com a proporção e com a distribuição. E aí, quando você para olhar mais de perto, você tem um mercado secundário que tem preços completamente diferentes, uma realidade completamente diferente. Você vê também essa parada ou eu realmente tô pirando nesse rolê? Porque eu tô passando muito por isso ultimamente. Volta e meia eu bato com alguém que faz capa pra Martins Fontes. Aí o cara me passa um preço e eu falo, velho, meu autor não vai rolar esse preço, tá ligado? Mas é o preço do cara, o cara vale isso. Mas pra Martins. Então, não, eu acho que tem duas partes nessa sua pergunta que a gente precisa dividir. Porque a primeira parte assim, tem artistas gráficos que são excepcionais, eles vivem disso e eles construíram não só o skill deles, como também o nome e tudo mais. Então, Sim. Você chegar e falar assim, cara, faz uma capa para mim assim, assim, é ter certeza que você vai vir uma coisa inovadora, Isso uma coisa isso é única, vai ter muito menos risco e tudo mais. Então, eu acho que o valor desses... Eu vejo muito valor nesses artistas gráficos, assim, eu realmente acho incrível o trabalho deles. Já num artista que é iniciante, que ele
ele consegue, na minha opinião, fazer um trabalho que é muito eficiente. Ele pega muitas referências e às vezes a pesquisa dele é melhor ainda do que um profissional, entre aspas. Uhum. Ele também é profissional, só não sabe disso. Ele faz uma puta pesquisa, tem um trabalho absurdo e entrega uma capa assim linda demais. Mas ela tem muitas referências que já existem. Então, se você quiser uma capa Uhum. inovadora, você vai precisar esse segundo profissional. Interessante, cara. É uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar. Dessa Então, quebra. então existe motivo para ter diferença de receita. Existe motivo de receita, não, de cobrança, né? Quanto Uhum. cada um vai cobrar para oferecer esse serviço. Mas eu acho que existe uma supervalorização em alguns pontos e uma desvalorização em outros. Total. Por quê? Essas pessoas que cobram 50, elas fazem muitas capas e normalmente para autor, por exemplo, do Wattpad. Então, pega um monte de gente que não consegue pagar autores adolescentes Sim. que precisam, tem que ser barato. E eles vão pegando, inclusive vão construindo o próprio portfólio. Então, eu não sou contra, inclusive, se você tiver, se isso não for uma exploração, se não for uma questão social em te empurrando para baixo, se você tiver numa posição boa de conseguir fazer isso, eu não sou contra nem de você fazer de graça para criar um portfólio. Uhum. Você vai fazer um pouquinho de graça e depois cria um portfólio, mas você precisa ter uma direção para você chegar em algum lugar que vai te garantir uma sobrevivência, né? Então, eu vejo, e hoje com a internet é muito fácil ver isso, eu vejo artistas incríveis do norte, nordeste também, mas mais do norte, que cobram muito menos do que artistas piores, né, na minha opinião, Uhum. Uhum. do que profissionais do sul. Então, eu acho que tem também isso, esse acessar outras pessoas que têm uma realidade diferente, que o custo de vidas é diferente também. Se a gente comparar, Isso é bem real também. São Paulo capital com um interior de algum estado mais pobre, né, que tem uma população mais carente, se a gente está falando de 3 vezes o custo de vida, pensar em aluguel e tudo mais. Oi, olha lá, hein, Então, cara. E é, olha lá. se a gente pensar em interior mesmo, bem mais do que 3. Então, pode fazer sentido para essa pessoa também. Pode fazer sentido ela competir por preço. Então, a gente precisa também entender essa realidade. Não dá para olhar e julgar. Uma coisa que eu aprendi muito viajando, às vezes uma coisa faz muito sentido para a gente julgando de fora. Uhum. Quando a gente olha para aquela pessoa, por exemplo, especificamente, vou dar um exemplo da África, né? É um exemplo muito dado. Eu tenho até uma ONG no Zimbábue, então eu conheço bastante a parte sul da África. Tem uma ONG no Zimbábue e é muito normal a gente chegar lá e falar, porra, vamos ajudar. Uhum. E aí a gente fala assim, porra, vou ajudar. Aí a pessoa fala, porra, me ajuda então. Eu queria isso, isso, isso. Aí você fala, porra, isso não faz sentido. Se você tiver isso, você vai conseguir. Então, se você começar a ouvir as pessoas do lugar, você vai ter uma noção do que realmente está afetando ela primeiro. Então, por exemplo, a gente chegou, né, no Zimbábue, a gente ajuda 2 escolas lá. Chegou nas escolas, a gente falou assim, o que vocês acham que vocês podem, que vocês precisam para melhorar? Aí, uma das primeiras coisas que foi apontada foi uma impressora. Uhum. E aí, uma impressora é caríssima e tudo mais. Doido. A gente nem conseguia fazer. E foi pedido uma impressora tipo industrial, aqueles bagulho tipo de empresa, da Xerox, Sim, gigante pode ali. crer. Aí eu falei assim, essa aí não podemos. Mas a gente foi conversando e a gente falou assim, pô, como é que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem o que vocês querem? E a gente aos poucos foi vendo que eles precisavam
Sim, precisavam da impressora, precisavam, na verdade, eles foram entendendo e a gente foi seguindo a ideia, que eles precisavam uma coisa acima de tudo, eles precisavam de uma constância nos recursos que eles têm. Então, Uhum. um desses recursos era, era luz elétrica. Então, a escola fechava no inverno mais cedo, teria aula de noite para a comunidade e tudo mais, mas não ficava escuro demais, não tinha estrada, todo mundo andava, tinha gente que andava 10 quilômetros para casa e tudo mais, Caramba. 5 para ir, 5 para voltar, outros 10 para ir, 10 para voltar, então não dava para ficar de noite. Então, a gente focou muito nessa luz elétrica, por exemplo, nos livros, para ter uma base de conhecimento. A gente foi ouvindo eles, entendendo o que eles precisavam, é, para saber exatamente o que de fato ia ajudar eles. Obviamente, a gente tem uma interpretação dos fatos, e quando a gente olhou para a impressora, eles falaram que era uma impressora. A gente falou, pô, não temos luz elétrica. Essa impressora não vai fazer sentido. Vai botar a Mas impressora lá pra comer a energia que não tava rolando. não tinha de fato energia. Eles fizeram um gato lá e a comunidade ajudava a pagar. E aí a gente foi buscando nos outros insights que eles deram, e aí eu acho muito interessante fazer esse desenvolvimento casado, né? Ouvir, por exemplo, agora voltando à nossa questão, ouvir esses capistas, tentar induzir eles a cobrar um pouquinho mais caro, e aos poucos e chegar no meio termo, onde os R$ 50, que é um absurdo para a gente, Uhum. então pelo menos a gente não fique mal por pagar R$ 50, a gente pague um valor que a gente considere justo, eles entendam que esse valor é justo aqui, e eles não se sintam mal também por estar Sim. cobrando caro demais para uma pessoa que não sabe o valor do dinheiro, e eles conseguem se posicionar aos poucos. Então, acho que também é uma faceta do desenvolvimento do mercado, que aos poucos a gente vai conseguindo, se a gente tiver todo mundo trabalhando nesse projeto de melhorar o mercado editorial brasileiro, a gente vai conseguindo chegar nessa parte que os profissionais vão cobrar um preço justo. Justo por quê? Para o quê? Justo para o momento de vida dessa pessoa. Uhum. Então, por Perfeito. exemplo, eu estou passando uma dificuldade financeira. Eu costumava cobrar R$ 500. Agora que eu preciso de muito trabalho, eu preciso virar à noite para pagar alguma coisa, eu vou cobrar 300. Tudo certo. Esse é o meu movimento de vida. Mas a gente não pode forçar todo mundo no buraco, não pode deixar as pessoas, uma pessoa de longe, não ser valorizada só porque ela é de longe também. Sim, real. Então, aos poucos, a gente vai, se a Cara, gente trabalhar certo. um movimento que eu vejo que empurra muito o preço de profissional editorial para baixo é o resultado das publicações de editoras pequenas. Porque quando você faz uma. Eu sei que você não teve. Você não passou por muitas casas pequenas e viu como é que os resultados de outros autores ao redor, mas talvez você tenha visto. E você Mas só não me contou. eu sou bastante atento ao mercado. Eu sou administrador, né? Então, a Uhum. primeira coisa que eu terminei o meu primeiro livro, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás. Eu falei assim, cara, eu vou entender esse mercado. E Vixe. aí eu peguei. Tava fazendo um mestrado na Copiade na época, né? E aí eu falei, porra, eu vou parar essa parada, eu vou dissecar o mercado editorial. Então eu acompanho bastante essa parte. Cara, hoje uma barreira que eu vejo pra caramba, então, é o seguinte: a maioria dos livros que você publica em casas pequenas, tanto aquelas casas meio trambiqueira, tanto as casas mentirosas, quanto as casas gente fina, é que muito livro sai e não vende. Ele fica paradão. E aí é aquela grande parada de você investir uma grana naquela obra e aquela obra não devolve o valor que você investiu, ou até devolve, mas ela não vai muito além. E aí acaba que, ok, então eu gasto 2.000 e me retorna 1.500, tá? Então eu tenho que gastar 1.500, sacou? E aí isso vai empurrando cada vez mais a verba para baixo, para baixo e para baixo. Até um ponto que eu acho que hoje a gente está meio que num ponto de quebra.
Tem uma galera, como eu te falei, que tá, tipo, totalmente dependendo do seu momento de vida, claro, mas tem uma galera que não faz sentido tá cobrando o preço que cobra, mas trabalha pra caralho, muito, muito, muito durante o mês pra conseguir entregar. Só que também uma qualidade horrenda, mas faz sentido dentro daquele cenário, daquela quantidade de produção, daquele modelo de publicação que tem umas verbas super pequenas porque já sabe que não vai vender. Eu conheço E- algumas casas que são assim, pra dizer que é a true, entendeu? Não, realmente é um problema real gravíssimo. Mas, assim, todos os problemas do mercado editorial inteiro, eles vão passar por um caminho. Então, a solução de tudo passa por um caminho. Ele passa por a gente criar mais leitores. Real. Então, se a gente não criar mais leitores, a gente não vai resolver esse problema que você falou, nem nenhum dos outros. Completamente, cara. E aí eu acho que é um outro tipo de leitor, especificamente. A gente tem que criar um leitor para a gente resolver tudo de uma vez só. A gente tem que criar leitores de literatura nacional. E aí a gente vai conseguir ter, primeiro, vendas maiores. A gente tem gente. Não sei se você já viu, se faz sentido na sua experiência, na minha faz. Todo mundo que eu vejo que faz um bom trabalho de venda, tinha uma experiência anterior ou Uhum. contratou um profissional experiente em marketing. E Sim, aí, cara, isso é bem real. o que que acontece? A gente está fazendo o mercado baseado em quem sabe vender sempre. Uhum. Exatamente, esse é o grande problema. A gente tem hoje autores que não sabem vender, a gente tem livrarias que não sabem vender, a gente tem agentes que não sabem vender, a gente tem editores que não sabem vender. Então, de uma forma geral, esse é o skill que falta. Quando aparece alguém que vende bem, ele domina o mercado. Isso em qualquer uma dessas posições. Com Todas essas, certeza. posições que eu falei, tem algumas pessoas que são muito boas em vender. E elas brilham absurdamente. E aí, o que eu acho que a gente precisa, como um todo, como mercado, fazer é se desenvolver nisso. A gente precisa, aos poucos, se desenvolver. Não vai resolver enquanto a gente não tiver esse viés mais comercial nos escritores Sim. e mais profissional nas outras partes. Todo mundo tem que vender bem. E aí, eu acho bem interessante, porque a gente falando de um projeto que dá certo numa editora, a gente tem 10% para o autor, e aí descontado os outros custos todos, a gente tem num lucro, a gente tem por volta de 20 a 30%, na melhor das hipóteses, para a editora. Mas vamos Uhum. botar 20%. Então deu certo, 20% para a editora. Ainda assim, nessa parte potencial, pensando em lucro, se a editora ganha 2 vezes o lucro, ganharia potencialmente, se o negócio der certo, esse dinheiro em relação ao, por exemplo, o escritor, ela deveria fazer um esforço de venda muito maior. Uhum. Então, o que eu acho que existe um problema muito grande. Eu não vou aliviar para os escritores. A gente, e eu me coloco nisso, a gente deveria fazer um trabalho melhor de marketing. Eu preciso melhorar muito. Todo mundo precisa melhorar muito, tirando 10 gatos pingados. Então, além da gente precisar muito, melhorar muito, a gente precisa também que os editores consigam investir, saibam investir melhor nos projetos deles. Então, vamos lá, uma coisa tradicional. Você vai gastar 60, 80 mil, uma editora grande, para publicar um livro. Se você coloca 5 mil reais de, de marketing, fazendo o básico, que você sabe que não vai fazer diferença nenhuma, assim, você não está investindo no seu livro, não Não está tá investindo mesmo. na venda do seu livro. Então, se custa para você produzir aquele livro 80 mil reais, na minha concepção, se fosse um outro produto, se fosse um tênis, Uhum. você ia gastar uns 20 mil reais para Completamente. Pelo menos, né? vender ele, pelo menos. Pelo E menos. aí, isso enseja outro problema também, não é de graça.
Se você fizer isso, você vai publicar menos gente. E aí, Sim. eu não vejo muito problema nisso, desde que a gente saiba escolher quem a gente está publicando. Que a gente consiga fazer um trabalho de base muito grande. Não estou falando para a gente deixar de publicar autores gringos, mas um país que publica 90% de autores gringos, sendo desse 90%, 85% de americanos, tá brincando. A Com gente certeza. está destruindo a nossa literatura. Se a gente não, se a gente nem publicar a nossa literatura em grandes, com investimentos grandes, a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente destruir. A gente teve uma geração bastante interessante. O Brasil, de uma forma geral, não parece para a gente que é brasileiro, mas o Brasil, se a gente comparar com outros mercados do mundo, outros países do mundo, é um país extremamente fechado. Chega muito pouca coisa para a gente aqui, comparado ao que chega, por exemplo, numa Colômbia. Uhum. Então, o Chile, a Argentina, a gente é fechada. A Argentina até é bastante fechada, mas a gente é muito mais. Então, se a gente pensa em abrir mais esse mercado, e foi o que Collor, por exemplo, pensou, a gente vai trazer um monte de produto para dentro, produtos talvez melhores. E aí a gente tem dois fenômenos. Um fenômeno que foi o Collor, que de repente abriu a economia, do nada, pá, abriu a economia. E permitiu que muita coisa entrasse. A economia era muito mais fechada que agora, mas abriu uma brecha e já saiu destruindo tudo. Foi do nada, assim, de um dia para o outro. Uhum. E aí outra coisa foi com o FHC um controle de inflação que gerou, entre outras coisas, uma moeda forte. Então a gente teve de uma hora para outra um real super forte. Isso a gente não tinha há muito tempo, uma moeda nacional forte. E do nada era extremamente barato a gente comprar qualquer coisa dos Estados Unidos. Então, de um lado a gente é barato, do outro lado a gente agora é mais aberto. E a gente sempre quis coisa de fora. A gente invadiu isso de uma hora para outra, do meio da década de 90 para o final, a gente deixou de ver qualquer coisa para o Brasil. De bicicleta a livros. Uhum. Tudo era só americano. A gente começou a trazer tanta coisa que a geração que estava publicando nessa época parou. Assim, se você pensar a quantidade de autor que não tinha espaço nessa época, a gente pensar em um Fonseca, um Suassuna, que de repente, todo mundo sabe que eles são geniais, todo mundo sempre soube. Eles já eram geniais, né, nessa época, e de repente só eles começaram a aparecer e muito pouco, porque a gente parou de publicar todo mundo. Para os outros, não existia nenhum espaço. E não existia nem tecnologia para impressão de sob demanda, por exemplo. Longe disso, né, cara? Então, o que aconteceu? Não existia a Amazon KDP. Aconteceu que a gente travou. E aí eu acho bastante interessante que esse é o experimento que a gente já teve. Uhum. A gente matou uma geração inteira de escritores. Que aí com a internet a gente começou a ressuscitar, começou a jogar um ar. Agora a gente precisa, além de ar, a gente precisa dar uns nutrientes, a gente precisa investir de verdade nisso. A gente precisa de editoras que tenham um propósito de criar. Então, inclusive, no Guia, eu criei um projeto, que é o Clube de Leitura do Guia, só de autor nacional. Um mês é um autor independente, um mês é um autor de destaque. E agora a gente vai para o nosso segundo mês, que é para arejar um pouco. A gente precisa de mais gente fazendo isso, para arejar, para mostrar. E é impressionante, para fazer... Eu faço um mata-mata, a gente está no final agora. Eu faço um mata-mata para as pessoas conhecerem 8 obras. Para chegar nessas 8 obras, eu pesquiso várias outras. Então, eu estou agora com... Eu não conhecia, sei lá, eu conhecia 10 dessas. E agora eu estou com uma planilha de mais de 100 livros que eu falo assim, cara, esses livros têm que ser lidos. E são 2 meses de pesquisa, são 2 meses procurando. Cara, a quantidade é absurda. Então,
tem gente publicando coisa relevante. A gente publica coisas horrorosas dos Estados Unidos É à verdade. toa. Então, por que não? Assim, se você acha que a nossa literatura não é boa, por que não investir nessa literatura horrorosa daqui e barata, né? É, Porque na verdade sim, né? É muito mais barato investir o cara daqui do que investir num cara de fora. por que pagar US$ 100.000, US$ 200.000 um, por por direitos de um livro horroroso, se você consegue achar livros ótimos aqui? Não faz o menor sentido. Cara, Ah, não. isso é uma parada que eu tenho uma esperança bem boa com isso, sabia? Porque, ok, a gente tem as casas grandes que elas se viciaram na Feira de Frankfurt em seus coligados. Pega aquelas listinhas dos agentes gringo e, ó, isso aqui vai sair na Netflix, vamos publicar. E aí do outro lado a gente tem muitas iniciativas, algumas delas são iniciativas meio são iniciativas muito ingênuas, né? Vou mudar o mercado editorial do dia para noite e aí pega uns dois amigos lá, que um é capista, outro diagramador, abre uma editora, vamos mudar o mundo, quebra a cara e dá merda. Ó, Mas é uma iniciativa. mas olha só, nessa inocência aí, a Darkseid foi criada. Na verdade sim, né? Na verdade sim. Foram exatamente dois amigos design. Então, Eu cito a Darkseid volta e meia aqui porque é uma das poucas editoras grandes que eu passo pano de ter tanto livro de direito autoral livre e gringo. E eu falo, ó, gente, eles têm que publicar isso aí pra se financiar, porque senão eles estão fodidos. Mas olha quanto autor brasileiro que tem ali dentro. Já tá melhorando pra caramba. Os caras fizeram o Prêmio Machado. eles estão fazendo um trabalho, assim, melhorando. O prêmio Machado foi isso. Mas ainda assim, Sim, tem é, eu, muito chão, né, pra eu passar pano tem de muito, verdade. falta ainda bastante. Todo mundo adora a Darkseid, vamos ser sinceros. Mas o prêmio Machado não publicou os livros ainda, não teve esse ano. Tem É que que eu passo um investir pouco mais de mais. pano porque eu tenho um ou outro amigo que já é publicado na Darkseid. Aí é E melhor, né? aí eu falo, Eu, ok, tá próximo de mim, entendeu? Tá meio próximo. Dá pra sentir que os caras viram alguém que não fazia o menor sentido eles ter visto se eles não tivessem de olho aberto. que bom. Então, mas assim, é o que tu falou, eu concordo 100%. Os caras têm ainda muito caminho pra mostrar pra gente que eles estão na luta que a gente também tá. E Eu aí, acho assim, ainda assim eu vejo vontade neles, e total. eu já gosto. E aí a gente tem iniciativas que têm intenções diferentes, e eu acho que elas vão se somar muito. A Ronin eu gosto da intenção dos caras e como eles trabalham. E tem outras casas que nem a Cabana, que também é de uma galera que eu conheço. Conheço algumas pessoas, não conheço todas, mas também tem uma iniciativa ou outra que é bacana também. E, cara, uma coisa que eu já passei por uns perrengues de discussão quando a galera me pergunta da Flive, porque o nosso foco é totalmente diferente, sabia? A gente tá cagando e andando pra publicar livro bom. Bota fé? Porque a nossa intenção é democratizar a publicação de brasileiro. Porque o nosso pilar mais forte da casa é educação. Não é nem a publicação. Apesar de ter umas capas muito foda, uma diagramação muito foda, a revisão que é boa. Cara, o pilar inicial é a gente pega o autor e fala, ô, seu desgraçadinho, vem cá, deixa eu te explicar uns negócios. Porque, mano, É. eu fiquei puto com tudo isso que você também sabe que acontece. E eu falei, tá, então eu vou publicar essa galera a preço de custo, usando o que eu conheço, quem eu sei e tal. Óbvio, muita coisa mudou, né, de lá pra cá. E dá pra essa galera educação. E eu já tive muito autor que virou pra mim e falou, Lucas, por que vocês não publicam menos livro, mano? Tipo, eu queria que vocês falassem mais do meu livro que eu sei que é foda, só que vocês publicam 10, 15 livros por mês. Eu falo, mano, é porque o meu foco não é esse, irmão. E é por isso que a gente lançou o selo que paga 70% de royalties pro autor. Porque o foco Pois é é, outro. então, isso eu acho bastante interessante, porque a gente precisa de pluralidade. Total, cara. Vários tipos. A gente pensa pluralidade, a gente pensa uma pluralidade simples, né? Que é. A gente nem chegou na simples ainda. Nem Que é, chegou na por exemplo, simples. as pessoas diferentes terem voz. Aham. Então a gente não chegou numa pluralidade. Cara, foi que no último um ano, na verdade, que a gente teve uma voz negra mais um pouco mais forte. Uhum. LGBT tem um pouco mais de tempo, mas também é muito pouco tempo.
Então a gente não chegou. A gente ainda tem muito pouco autor das regiões do Brasil. A gente se importa, por exemplo, com Acre muito pouco. A gente ainda. Porra, isso é verdade. Eu lancei um livro recente que é a protagonista do Acre. A quantidade de resenha que eu vi a galera falando, nossa, é a primeira história que eu leio que se passa no Acre, foi surreal pra mim. Falei, Pois nossa. é. E é piada ainda. Devia ser piada pra gente que faz a piada, né? Uhum. Porque. E aí, depois que a gente chegar nesse básico, a gente tem outro caminho ainda. A gente tem que ver outras posições, né? Além de questões sociais e étnicas, a gente tem que o de gênero, de comportamento, a gente tem que chegar nesse momento onde a gente vai chegar na parte de estratégia de negócio, pluralidade de estratégia de negócio, que aí é o final do topo da Que é pirâmide. o sonho, né? Quando eu alcançar isso é o sonho. Que é o seguinte, faz todo sentido você trabalhar assim, e, por exemplo, a patuar, trabalhar diferente, no extremo, quase Uhum. extremo oposto, faz sentido pra caralho, tem um espaço pros dois. E eu bato muito, o guia é pra isso, o guia é pra educação, né? O Por guia isso que eu achei tão foda o teu projeto, tá ligado? Foi principalmente o motivo que eu quis bater um papo mais tete a tete que contigo, bom. foi porque eu falei, porra, esse cara aqui, ele com certeza não fez isso aqui só pra ganhar seguidor. O cara quer realmente chegar nos caras e explicar que a banda toca de um jeito que eles não estão entendendo. Na verdade, eu poderia ter ganho muito seguidor se eu tivesse falado uma coisa mais confortável, porque eu bato muito na tecla Certamente. de você precisa reescrever, vai estar ruim a primeira versão, entre outras tantas aí que o pessoal desanima, O pessoal sabe aquela, odeia. o pessoal odeia. Então, eu sou aquela voz que uma vez por semana vou desanimar os autores, porque eu sou muito crítico com os editores, sou muito Aham. crítico com os livreiros, sou muito crítico com os agentes literários, mas eu sou muito crítico com os autores também. Total. Todo mundo tem sua parcela de culpa nesse problema e, e a gente precisa se desenvolver, a gente precisa trabalhar melhor. Se o seu livro agora não tá bom, ok, mas o próximo vai ter que estar melhor. E nem que demore uns 10 anos para você fazer um livro que você realmente fique satisfeito, cara, você precisa se desenvolver. A gente tem autores que não leem, autores que nunca escrevem, que só planejam e acreditam que vai Sim, sair tem pra daí. caramba. E a gente ainda tem as Autores bombas relógio, que isso aí é o que me deixa mais frustrado, cara. com o Bomba Relógio. Cara, Explica aí. bomba relógio é aquele autor que ele vive o sonho inteiramente. E o Eita, sonho, porra. ele não é real. Ele não é real. E aí, quando ele percebe que o sonho não é real, ele Vai explode e fuder. leva todo mundo junto. Cara, eu já trabalhei com alguns desse. Normalmente acaba igual. Eu mando um e-mail e falo, pô, mano, infelizmente tá aqui tua rescisão contratual. Não poderemos continuar trabalhando juntos porque tentei te explicar e não funcionou. É triste, eu falo que é triste de verdade, porque hoje eu avalio os originais da Flive, eu até hoje. Eu sou CEO de verdade, não é palavra bonita. Porque eu queria usar o termo porque eu acho CEO meio meme, sabe? Acho que quando alguém fala, eu sou CEO, eu falo, putz, mas que cara mais Bom, noia, sabe? então só vou falar. Se eu é meme, mas não muda nada. É meme também, na verdade. Pois é, e aí tem a galera pra fazer tudo, porque ainda bem, porque senão a Flive ia ser uma porcaria. Só que os originais eu não passo essa bola tão cedo, cara, porque eu nem avalio tanto o original. O original ele precisa ser muito avaliado, mas a gente tem uma ficha pra entender o autor, a cabeça do autor e ver as visões dele, que é ali que eu me divirto. E ali, velho, eu me decepciono muito, cara. Às vezes eu fico encantado, sabe? Quero casar com a pessoa. E às vezes nem fecha contrato, mas eu falo, pelo amor de Deus, mantém contato. Que tu precisar, me chama aí que eu te ajudo. Mas, mano, tem vezes que eu olho e falo, cara, como que é possível que ainda tem gente com essas visões? E é por isso que eu faço esse tipo de coisa, entendeu? De criar conteúdo e tal, tal, tal. É só por isso, é só pra essa galera. Cara, realmente, mas é uma coisa muito de maturidade, né? Existe uma evolução natural que às vezes você vai precisar naturalmente quebrar a cara. Então, aos É, poucos, isso é você real. vai se reconstruindo. Mas eu gostaria muito, uma coisa que tem muito constante,
esses autores sonhadores, eu já fui um deles, de acreditar que... Eu acreditava o seguinte, se eu fizesse um texto que era muito melhor do que o texto de fora, Uhum. ou pelo menos melhor, muito melhor não, melhor que fosse o texto de fora, eu ia conseguir que os autores e os editores me ouvissem, me lessem. E aí, eu investi muito nisso. Eu investi 10 anos só na escrita, fechado na escrita, e terminei o meu primeiro romance. Aí eu terminei o meu primeiro romance e eu ganhei um prêmio literário com esse primeiro romance. Eu falei assim, agora o pessoal vai me ouvir, né? É impossível não ouvir. E eu continuo sendo ignorado por 90% do mercado editorial. Então, no final das contas, Pô, não, não a, muda depois de muito tempo. Eu já vendi 10k de livro e não, não mudou porra nenhuma. não, o que mudou é networking de uma forma É, o geral. networking pode crer. Mudou bastante, mas eu melhorei bastante depois disso, tudo mais, investi bastante em compreender marketing, mas esse esse caminho não existe. Uhum. Então eu me desiludi. Eu falei assim, se eu escrever um livro que seja bom, vai ter alguma editora que vai falar. Eu tive até um editor que leu e falou assim, o editor é um agente. Falou assim, nossa, gostei do seu livro. E ponto. Caralho, Acabou. foi isso aí. Foi isso aí, acabou tudo. O feedback acabou. Gostei do seu livro. E ponto. E aí foi os melhores feedbacks. Tem feedback que foi dado de uma forma tão genérica, a maioria, Uhum, que é óbvio que a pessoa não leu. uhum. Tem feedback, a maioria dos nem é dado feedback, né? Sim, Nem responde. Então, é tudo muito complexo. Eu entendo essas pessoas, esses sonhadores que se quebram. Por isso eu me preocupo muito com eles. Me preocupo em ser uma casa para eles e me preocupo muito com a mortalidade dos sim, escritores. total isso. Porque é um ofício que demora para ficar realmente bom. Então você precisa, tipo, vamos pensar em escultura em vez de literatura. Uhum. Você começa, eu quero fazer uma escultura agora. Eu olho para Davi e vou falar assim, porra, Pietá, eu quero fazer assim. E aí você vai tentando e vai dando merda, vai sendo. Você vê a obra-prima de uma pessoa e você vai querer chegar na obra-prima dessa pessoa de primeira. Então é um tempo de maturidade, de você conseguir entender o que você pode fazer, como você escreve diferente das outras pessoas, qual é a sua arte. Então demora um tempo para isso. E quando eu vejo uma pessoa que já investiu 5 anos desistir, eu acho muito triste, porque mais 5 anos ela ia estar bem, É, ia escrever um texto lindo. Então, eu me preocupo em deixar as pessoas aí. Então, um pouco, o trabalho do guia é um pouco de bater, mas sempre dar uma soprada para o pessoal não desistir. Sempre dar oportunidade. Eu tento dar o máximo de oportunidade. Eu acho que ano que vem vai ser um ano que eu vou bater muito nessa tecla. Não é de graça. Você vai ter que investir tempo. Você vai ter que se desenvolver. Mas se você se desenvolver, você vai ter um espaço mais maneiro no guia. Eu quero tentar botar dar uma abraçada melhor no autor que precisa de um pouco de carinho e direcionamento, né? porra, muito massa, mano. E Bruno, vamos andar pro nosso finalização, que a gente conseguiu Caraca, bater 1h30 de conversa já, mano. cara, pareceu 10 minutos. E ficaria muito mais. Então, uma hora dessa vai ter que voltar aqui e bater um papo mais com a galera. E, Bora. mano, mas eu queria muito que você desse os teus jabá das redes sociais e também do livro. Eu vou colocar todos os links embaixo no vídeo, quando sair vídeo, e também no Spotify. Mas a galera que tá ao vivo aqui também agora, pra eles te encontrarem e comprarem o Kaito. Meu povo do coração. Então, tem duas. Vou falar primeiro da parte principal, que é urgente, na verdade. Hoje, daqui a pouco, são 9 horas, a gente tem mais poucos momentos para terminar a pré-venda de Kaito. Kaito é um livro de fantasia que
que vai estar sendo publicado pela editora Ronin, que a gente conversou bastante aqui. Uhum. Essa história eu gostei bastante de fazer. É uma história que acontece no Japão. Kaito, nosso protagonista, ele é expulso do Brasil, obrigado a morar no Japão com a avó, aquela avó bastante severa, obrigado a trabalhar num restaurante 24 horas, que é da avó, da família, e ele perde de uma hora para outra todos os amigos, todo contato com a vida social, e ele tem que trabalhar nesse restaurantezinho perdido. Ele reencontra uma prima que já fazia 3 anos que ele não via, começa a rolar um clima esquisito nos dois, e de repente, no meio desse BO todo, acaba o mundo e todo mundo que era morto volta à vida. Aí volta como um Ghoul, que é um demônio japonês, que é tipo um zumbi cheio com fome, mas sedento por comer o corpo humano e continuar comendo até parar. Então, o Ghoul é uma criatura que que não tem saciedade, né? Ela nunca vai parar de querer comer mais gente. Então, do nada, aparece esses 100 bilhões de pessoas na Terra que já passaram em algum momento, já viveram na Terra em algum momento, e começam a comer todo mundo que está vivo. Alguns poucos são salvos para o paraíso, o resto tudo fica nisso que se transforma no inferno. Só que os demônios que agora regem a Terra, eles decidem gamificar esse final dos tempos. Então, os Ghouls ainda, quanto mais matarem gente, mais eles se fortalecem. E aí, o nosso pequeno protagonista, ele precisa se fortalecer, e para se fortalecer ele precisa morrer e começar a matar uma cacetada de gente para se fortalecer, para voltar para o Brasil e salvar a namoradinha dele. Então, ele precisa fazer toda essa jornada só para se fortalecer, para conseguir ir para lá. Tudo isso acontece. Cara, esse plot é muito irado, né, mano? Inclusive, eu já comprei o meu, né? Quem tá em dúvida se vale a pena comprar ou não, eu já comprei o meu. Então, cara, é bom. Comprem, de coração, não tô zoando não. Ah, cara, que bom. Eu gostei muito que você gostou do livro. O livro, ele vai ser... Quem comprar agora, ele vai ter... Ele tá na pré-venda ainda. Então, vai ter alguns brindes especiais, tem um descontão ainda. E eu vou para Brasília, tô aqui em Niterói, Rio de Janeiro, vou para Brasília na quarta-feira para autografar os livros que foram comprados na pré-venda. Eu só vou lá para isso. Então, aproveita esse momento. Garanto para você que você vai gostar do livro, que você vai falar assim, nossa, essa história é a mais original que eu já vi na vida. Isso aí é uma coisa constante que eu recebo de todo mundo, esse feedback que eu recebo. Então, bora lá comprar. Se você gostar de fantasia, se você gostar de RPG, gostar de uma história meio louca, chega mais. Pô, iradíssimo, velho. E tem os links aí onde você tá assistindo pra ir direto lá comprar, tá? Tem dificuldade não. Show de bola. Ah, show de bola. E também, se você tá pensando em escrever um livro, se tá precisando de ajuda, se você é escritor, iniciante em qualquer etapa, e você tá precisando pelo menos ter gente que você conheça que escreve livros, chega mais no Guia do Escritor de Ficção, que é um ambiente exatamente para isso. Vai ter teoria, vai ter puxar de orelha, vai ter caminhos para você melhorar, e vai ter também uma comunidade para você começar a conhecer mais escritores, conhecer, entender essa situação, entender o seu momento nisso tudo. Tem até, inclusive, a gente tem um casal que foi feito no Guia. No grupo de WhatsApp do Guia foi feito um casal, eles estão agora morando juntos. Caramba! Precisa se casar já. Já fez casamento no Guia? Pelo amor de Deus, velho, que perigo. Cara, muito foda. Que perigo, inclusive. Então, cuidado. Cara, massa demais, gente. Vocês já sabem, né? Todos os links aí embaixo. Sigam, de fato,
o Bruno, o Gui aí também comprem o livro. Depois que lê, faz resenha, avalia na Amazon, né? Avalia no Scooby também, faz o barulho aí, porque faz toda a diferença do Valeu e mundo. tudo mais. E Bruno, obrigado de coração por ter colado, cara. Foi massa demais bater Valeu. esse papo. E com Foi certeza a muito gente vai bom bater também, vários pô. papos ainda. Bora voltar. Já me autoconvido para voltar aí. Com certeza, mano. Com certeza. Um abração, meu queridão. Boa noite aí pra tu. Abração. Até mais. Abração pra você. Rapaziada. Finalizamos essa call. Cara, muito massa. Curti demais bater esse papo com o Bruno. Acho que vocês curtiram também. E agora, pra galera do YouTube, né? Esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube. Quem tiver nessa parte, se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho. Se você tá no Spotify, deixa o seu coraçãozinho.